Olá, boa noite a todos e todas. Ficamos muito felizes na realização desse evento de hoje, pelas pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube da Falange TV, um webinário feito em parceria do LabGPEM, Laboratório de Gestão de Políticas Penais da UNB, com a Falange TV. E esse webinário, então... Oi. Cadê quem começa a falar? Lise, quer começar? Ou Renato, não sei. Olá, boa noite. Eu acho que houve um problema com a Valdirene, ela deve estar já retornando, deve ter tido algum problema técnico, ela está voltando. Parece que ela está de volta aí. Problemas técnicos nos nossos eventos online são cotidiano. Nosso público também já está acostumado com isso. Mas agora, felizmente, todas aqui, estava agradecendo a presença, Renato, Lisiane e Juliana, do nosso público, porque esse webinário feito em parceria ele foi pensado com muito cuidado, né, pela Falange TV e também pelo LabGPEM, para essa atividade, então, de hoje, o webinário que trata dos familiares das pessoas presas entre estigmas e engrenagens do Estado Penal. Nós exibimos o curta Mães e Apenados, Estigma e Sacrifício, da Falange TV, da série Retratos do Cárcere. Depois, Renato vai poder conversar mais com a gente sobre essa produção, sobre esse tema, sobre toda a trajetória que leva ao resultado que vocês assistiram. E para também conversar conosco nesse debate, estão aqui Lisiane Pires, da frente dos coletivos carcerários do Rio Grande do Sul, e Juliana Mello, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também integrante do LabGPEM. Eu aproveito já para convidar todas as pessoas para se inscreverem no canal do Falange TV, aqui no YouTube, do LabGPEM, nas redes sociais, que é uma maneira da gente continuar se comunicando sobre esses temas a partir de agora, para aquelas pessoas que ainda não frequentaram os nossos debates. A nossa proposta, então, de hoje, a nossa metodologia, vai ser uma fala inicial sobre esse tema, sobre o curta que foi apresentado dos nossos convidados, e logo na sequência, a gente vai coletando as perguntas das pessoas que estão assistindo essa live, desse webinário, para que a gente possa ir também comentando, que os nossos convidados possam ir comentando essas perguntas que surgirem. Antes da gente iniciar com os comentários iniciais dos nossos convidados, queria apresentar, então, um pouco mais demoradamente, as pessoas que vão conversar com vocês hoje. A Lisiane Pires, empreendedora social, coordenadora do Núcleo de Ação Social de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, presidente da Frente dos Coletivos Carcerários do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Carcerária de Bento Gonçalves, comissão que é pioneira no trabalho com familiares e egressos, e membro da Frente pelo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e membro também da Frente da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, essa importante agenda. A Juliana de Mello é professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Estamos com dois extremos, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Foi coordenadora do curso de Ciências Sociais da UFRN em 2018 e atualmente é vice-coordenadora do grupo de pesquisa Cultura, Identidade e Representações Simbólicas, onde fomenta a linha de pesquisa Cidade, Violência e Direito. Pesquisadora vinculada do INEAC e INCT, do Laboratório de Gestão de Políticas Penais, o LabGPEM, do OBVIO, Observatório da Violência, é autora, assim como
com outros integrantes, né, professores e alunos, do pedido de medidas cautelares encaminhado para a OEA após o massacre em Alcançuz, em 2017. O Renato é jornalista, Renato Dornelles, escritor, roteirista, produtor, sócio-diretor da editora produtora Falange Produções, é formado em jornalismo pela PUC, trabalhou durante 33 anos em órgãos de imprensa. No cinema, co-dirigiu e roteirizou o premiado longa-metragem Central, realizado em 2016, foi roteirista também da série documental de TV Retratos do Cárcere e do curta-metragem O Poder Entre as Grades, dirigido por Tatiana Sager, baseado no filme Falange Gaúcha, de autoria e do documentário de longa-metragem Olha para Elas, vencedor do prêmio recente, agora em setembro de 2020, que ocorreu em Florianópolis. É autor também do romance A Cor da Esperança, que foi lançado em 2019. Então, agradecendo muitíssimo os nossos convidados por estarem aqui podendo debater conosco esse tema, né, relacionado aos familiares. Queria também agradecer bastante a parceria que a gente inicia com a Falange TV e lá do GPEM, que é só a primeira atividade, Renato, de muitas que a gente já anda aqui arquitetando, 2021 nos aguarde, e já passar a palavra para a Lisiane, para que faça, então, a sua fala inicial. Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite, então, da LabGP e da TV Falange. É uma honra, na verdade, a gente poder hoje estar abrindo um diálogo tão sensível quanto este que envolve o sistema carcerário. Também gostaria de agradecer todos os envolvidos neste curta. Eu creio que agora a Lisiane teve um pequeno probleminha no som. Sim. Será que ele... O doutor Gilmar, procurador do Estado, então, né, que eu já acompanhei algumas outras falas dele, é maravilhoso, uma sensibilidade gigantesca. E os outros envolvidos, o doutor Sidney, a doutora Sonali, que é outra maravilhosa, né, vem trazendo uma fala, é o que eu digo, da sensibilidade que muitos não enxergam. E eu gostaria muito de agradecer e dizer que eu estou, assim, nossa, me sentindo super representada pelas familiares que participaram deste curta, como, por exemplo, eu anotei os nomes porque eu fiquei maravilhada com elas, a Paula de Deus, a Adrelina Ferreira, a Dona Luísa, a Leonice, a Agnes e todas as outras. E eu gostaria de dizer que hoje eu estou aqui representando vários familiares. Até alguns ainda não me conhecem, mas quando a gente se dispôs a levantar a bandeira dessa luta, a gente sempre pensa no todo, né, no coletivo em geral, que esse é o objetivo e por isso que a gente formou esse coletivo, dar voz aos familiares e desta forma desconstruir um pouco do preconceito e da margem. Agora tivemos a Lisiane que deve ter tido um problema de conexão. Sim. Hoje está desafiante. Juliana, é só você que está conseguindo ficar firme e forte na conexão, sem problemas de rir, sem problemas de nada, com som. Sim, qualquer coisa, enfim. Eu posso se ela demorar, eu assumo. Já retornou. Sim. Pronto. Pode continuar, Lisiane. Eu não
sei onde é que parou a fala. Que você está contando muitos familiares, né? Aqui hoje o intuito de participar e de a gente formular todo esse trabalho, essa rede de formação de comissões no Rio Grande do Sul, além de fortalecer, dar empoderamento para essas famílias, tirar elas desta zona de marginalização e tentar desconstruir aos poucos esse preconceito que se criou diante das famílias. Acho, não sei se eu posso seguir falando, se deixar eu falar, mas vocês deixar também espaço para os outros e depois eu... Maravilha, muito obrigada. Então, por esse momento, né, que é tão simbólico também da tua participação aqui. Passo a palavra, então, para que possa dar continuidade à Juliana. Bom, obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui discutindo um tema tão relevante, né? E nessa parceria com o TV Falange, com o LabGPEM. Agradeço muito, é um prazer conhecer a Lisiane, conhecer um pouco mais da luta de familiares, né? No sistema prisional, fora daqui, né? No Brasil como um todo, e a Lisiane é uma boa representante aí do Rio Grande do Sul, né, e assim, então eu queria agradecer muito, e é um prazer estar aqui e discutindo esse assunto depois de ver um documentário que é tão rico, que é tão bem feito, que é tão marcado por sensibilidade, por uma fundamentação, né, empírica, então é muito interessante. Eu queria, então, mais uma vez agradecer e falar um pouquinho, assim, da minha experiência com os familiares, como é que eu me envolvi, e o que eu vi, né, e trazer um pouco da situação do Rio Grande do Norte, né. Então, assim, em termos gerais, como a Valdirene já indicou, eu sou professora aqui do Rio Grande do Norte, trabalho desde 2010, trabalho com o sistema prisional, e no início de janeiro de 2017, mais precisamente 14 de janeiro de 2017, a gente teve um massacre na prisão, hoje conhecida como Complexo Prisional de Alcaçuz, né, que na época era dividida entre duas prisões, né, e o que aconteceu? Num sábado de visita, ainda existiam visitas dentro do pavilhão 5, né, que era ocupado majoritariamente por pessoas vinculadas ao PCC. Essas pessoas conseguiram abrir as grades, pularam para o pavilhão 4, que era ocupado por uma maioria de pessoas integrantes de uma facção aqui do Rio Grande do Norte, que é o Sindicato do Crime, e assassinaram essas pessoas, e assim, isso começou a acontecer 4 horas da tarde, foi a noite inteira, e no outro dia, 7 da manhã, eu e uma aluna minha, que hoje está fazendo doutorado na França, que fez uma boa dissertação sobre o Sindicato do Crime aqui, que está trabalhando, continua trabalhando um pouco essa questão da criminalidade, a gente decidiu ir para frente de Alcaçuz, né, como interessadas, como pesquisadoras, não desenvolvíamos nenhuma pesquisa lá, e quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma cena absolutamente triste, chocante, que mudaria a minha vida dali para frente, né, assim, então, quando a gente chegou lá, tinha uma maioria de mulheres, né, diante do presídio, recebendo imagens muito violentas de dentro do presídio, de mortes, esquartejamentos, decapitações, né, e elas estavam desesperadas para saber se o marido, se o filho, se o irmão, se o pai estavam vivos, né, e elas não tinham nenhum acolhimento, ao contrário, né, então, assim, a gente viu mulheres desesperadas tentando saber notícias sobre os seus familiares e levando, inclusive, tiro de borracha, né, mulheres que começaram a passar mal, ter convulsão, e tinha uma SAMU lá na frente que não as atendia, né, e que só passou a atender depois da minha intervenção junto com os meus alunos, né, então, assim, mas quando a gente chegou lá, eu e a Natália, essa minha aluna, né, a gente viu que não tinha ninguém ainda, a Pastoral Carcerária chegou depois, a OAB, a Defensoria Pública não apareceram, e esse massacre, ele durou até ser controlado 6 dias, para que entrasse lá dentro, né.
E o que a gente viu? Quando eu cheguei lá, na porta de Alcaçuz, tinha uma mulher que oscilava entre a loucura e realidade, e ela gritava, né? Falava, meu amor, cadê você? Você é o homem da minha vida, você vai sair daí, a gente vai ficar bem, a gente vai ser muito feliz. E depois ela gritava, né? Por que mataram meu marido? Cadê meu marido, né? Então essa mulher, ela chorava muito, ela estava desesperada, ela se jogou nos meus braços, né? E eu vi uma roda de outras mulheres em volta de mim, e essas mulheres, elas seguraram o choro, porque senão todo mundo ia cair no choro. E a partir dali, como eu disse, a minha vida foi completamente alterada, porque eu, junto com um grupo de alunos, eu passei 10 dias acompanhando a vigília dessas mulheres, na frente de Alcaçuz, o sofrimento delas, e depois eu e tem 3 anos que eu tento acompanhar um pouco essa luta delas, né? Nesse processo eu vi que, assim, há todo um tempo uma transposição da pena, né, de prisão para os familiares, né, os familiares são criminalizados, as mulheres aqui no Rio Grande do Norte, após o massacre, algumas mulheres foram assassinadas, outras tiveram prisões arbitrárias, algumas foram, né, impedidas de entrar no presídio, castigadas, né, e uma série de direitos foram cortados também, né, desde 2017, por exemplo, as mulheres das famílias, eu digo as mulheres porque elas são a maioria, né, mas claro que tem homens visitando, mas a maioria são mulheres, e elas são impedidas de levar comida para os seus familiares, né, logo após o massacre não entrava remédio, não entrava bem de higiene, né, durante os primeiros 6 dias do massacre, elas tinham um papel muito importante, que elas gritavam lá fora do presídio, falavam, né, era um grito assim, né, eles têm mãe, eles têm pais, eles têm filhos, né, numa tentativa de humanizar os presos, enquanto a maior parte da cidade dizia, né, por que o governador não taca fogo logo, por que não queima todos, né, e aquelas mulheres, elas não desgrudavam dali, passando, assim, uma série de dificuldades, dormindo, às vezes, no chão, tendo que pagar, às vezes, R$2 que não tinham para poder fazer xixi, se alimentando mal, sendo maltratados por agentes penitenciários, não sendo atendidas, né, por SAMU. Então, eu percebi que, como professora, eu podia acolher aquelas mulheres minimamente, e sabia que se eu estivesse do lado delas, elas não iam levar um tiro de borracha, elas poderiam ser atendidas pela SAMU, eu podia levar um copo de água, né, um acolhimento. E, assim, o que eu percebi durante esses 2 anos, né? Então, como eu disse, hoje elas não têm mais o direito de fazer aquela comida, né, que o documentário mostra que as mães fazem com tanto carinho, tentando recriar, né, um pouco do espaço da casa no sistema prisional, elas não fazem mais isso. Foi também impedida a realização de visitas íntimas desde então. Eu acompanhei algumas mulheres indo num fórum de Nízia Floresta, que é vinculado ao Alcaçuz, e pedindo para que fosse voltada o direito de visita íntima, né, e vi cenas, assim, absolutamente de humilhação dessas famílias, né, tipo, vocês não têm, vai lavar um monte de roupa suja, vocês não têm que pensar em ficar transando, vocês têm que pensar em outras coisas na vida, como se, né, elas não pudessem ter um relacionamento íntimo com seus parceiros, né, e assim, vi também, por exemplo, juízes falando assim, olha, vocês nunca mais vão ter visitas íntimas aqui, porque quando vocês chegam lá no presídio, embora isso possa acontecer em alguns determinados casos, mas não é a regra, aqui no Rio Grande do Norte não é a regra, mas os juízes falando, olha, a gente não vai deixar vocês entrarem, porque vocês entram lá e o marido de vocês transforma vocês em prostitutas, e vocês têm que ficar com vários homens lá, então a gente está protegendo vocês, e vocês não vão mais entrar, não vão mais realizar visitas íntimas. E muitas delas ficavam extremamente ofendidas, né, com esse comentário, né, dizendo, não, meu marido nunca ia me submeter a isso, né, no entanto, esse direito foi privado delas, né. Então, elas fizeram várias mobilizações, denunciando situações de tortura, né, no sistema prisional, eu acompanhei elas nesse processo, levei abaixo-assinado para uma série de órgãos, né, buscando apoio. Então, elas têm um papel, assim, fundamental, e o que eu vejo é que essa discussão ela é muito importante, porque no Brasil a gente associa a ideia de justiça à punição, a justiça é uma ideia de que bandido bom é bandido morto, né,
e, ao mesmo tempo, a gente transfere todo esse estigma, né, para as famílias que sofrem muito, as mães, as esposas, que são o tempo todo criminalizadas, preteridas, né, estigmatizadas, né, e então, assim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco na família, que não, no tratamento, e na falta de acolhimento, e no tratamento desumano e degradante que a gente, né, fornece para essas famílias. Então, tem denúncias aqui no Rio Grande do Norte, isso antes de Alcaçuz, né, de que existia uma mesa ginecológica para fazer a revista íntima nas mulheres, né, então, assim, é uma vontade de humilhar e degradar o outro que é muito forte. E, assim, eu fiz minha pesquisa em Brasília, na Presídio Feminino do Distrito Federal, e trabalhei com mulheres que entravam com droga na prisão, levando para familiares, né, e eu percebi, assim, que nenhuma mulher ela estava presa sozinha, né? Ela tinha toda uma rede de relações e às vezes inclusive geracional, né? E parece que a família, e eu só para concluir, é como se a família tivesse o tempo todo na vez para ser presa, né? E é como se essa profecia ela tivesse sempre que ser cumprida. E eu acho que a gente precisa rever isso e talvez discutindo um pouco mais o impacto, né? Da prisão nas famílias, nas crianças, e na dificuldade dessa maioria de mulheres que tem uma dificuldade para puxar a cadeia junto, né, para não abandonar o parente, o filho, o irmão, o marido, né, e isso tem um custo emocional muito forte, um custo social muito forte, muitas vezes, muitas dessas mulheres são, inclusive, demitidas de emprego, se a patroa fica sabendo, né, ou, por exemplo, o dia da visita é num dia de semana, e isso dificulta que ela vá visitar seu parente, e ela tem que abrir mão de um emprego mais fixo, né? Então, assim, é um custo emocional muito forte, é um custo, porque é muito estigmatizado, é muito sofrimento, é muita penalização, e, ao mesmo tempo, é um custo financeiro, né? Porque, efetivamente, o Estado não fornece o que é necessário, né, para os presos, e as famílias, elas acabam fomentando essa economia, né, e elas são a maior parte das famílias são muito precarizadas, então, para você comprar um colchão para um filho seu é difícil, você leva esse colchão com maior dificuldade e chega lá e esse colchão é destruído, né, então, assim, é muito complicado tudo isso e exige que a gente reflita muito sobre essa situação, né, como um todo, e aí, então, acho muito importante esse debate, e eu queria trazer da onde eu falo, né, a partir desse massacre, dessa vivência com essas famílias. E só para concluir, a gente queria muito, aqui não tem nenhuma associação, nenhum coletivo, a gente queria muito ajudar nisso, só que a briga faccional aqui é muito complicada também, então tem essa dificuldade. E hoje as famílias estão muito desmobilizadas, né, diante de verem tantas denúncias que nunca são levadas a cabo e que elas são sempre tratadas como mentirosas no final, né. Enfim, obrigada, desculpe se eu me alonguei, e era isso que eu queria falar inicialmente. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Foram muitos temas, né, que você tocou que envolvem esse cotidiano das famílias com as pessoas que estão privadas de liberdade em situação de crise, a repercussão disso também no contexto da rotina, no contexto das ligações afetivas, da saúde, de todas essas pessoas que estão implicadas no tema. Dando continuidade, sem mais delongas, eu passo já a palavra a Renato, para que possa também fazer seus comentários. Renato, parece que está fechado o microfone. Agora sim. Valdirene, em primeiro lugar, um prazer, e como tu disseste bem, com certeza é o primeiro de muitos e muitas conversas, rodas de conversa, debates, que teremos aí em parceria, com certeza. Eu acho que... E esse é o nosso propósito, esse foi o nosso propósito quando abrimos o canal. Quero primeiro aqui pedir desculpas em nome da Tatiana, que não pôde participar, Tatiana Sager, está com um problema de saúde na família. Ela, enfim, gostaria muito, evidentemente, de estar aqui participando, mas, infelizmente, não pôde, está resolvendo um problema de saúde familiar, mas estamos aí, né, representando. Lisiane, é um prazer, Lisiane, te conhecer, grande prazer estar aí te conhecendo, já tinha ouvido falar, né, de ti, do teu trabalho,
E, Juliana, é um prazer te reencontrar, Juliana. Nós que nos conhecemos lá no Rio Grande do Norte, tu nos recebeu lá, eu e a Tatiana, em Natal, né? Justamente quando nós fomos visitar Alcaçuz, fomos saber da situação lá em Natal, e estávamos preparando justamente esse trabalho do Retratos do Cárcere, que resultou, entre outros trabalhos, nesse curta-metragem, O Pena Sem Crime. Bom, eu e a Tatiana, nós somos jornalistas, e eu, durante praticamente a minha carreira inteira, 33 anos, eu trabalhei assim, muito com essa área de segurança pública e sistema prisional. Deixa eu só fazer antes um outro aviso, caso alguém não saiba. Quem não assistiu do documentário Central, certo? Ele está disponível ali no canal. Pode escrever no canal ali, assistir. O documentário está disponível ainda para quem não tem assistido. O documentário Central, o Poder das Facções, o maior presídio do Brasil. Mas retomando, e a gente trabalhou muito tempo com essa questão. Eu me lembro, na década de 90, quando eu fazia reportagens e também pesquisas para o meu livro Falange Gaúcha, eu me lembro assim que eu me aproximei muito de familiares de presos na época, que me chamava muito a atenção assim, a coragem, né? Porque na década de 90 eram frequentes os conflitos nos presídios, e qualquer coisa chamava um batalhão de choque, e o batalhão de choque entrava com tudo. E, evidentemente, as familiares que estavam ali na frente se preocupavam com o que ia acontecer, e eu via muitas delas sendo arrastadas, né, por PMs do batalhão de choques, um ato covarde, né, arrastando as familiares, mulheres, e me chamou muito a atenção, e eu quis um dia assim, conversar, saber um pouco mais. Eu fiquei 2 dias inteiros na fila de visita na época, conversando com várias, me contaram diversas histórias, e já era uma realidade difícil naqueles anos 90. Agora, bem na época que nós estávamos produzindo o documentário Central, houve uma coincidência, porque eu também estava fazendo uma reportagem para Zero Hora sobre familiares de presos. Foi aí que eu conheci daí a Lúcia, que é uma das protagonistas desse curta, é aquela que teve 3 filhos presos. Na época ela estava com os 3 filhos presos. E na mesma época, eu entrevistei a Lúcia para minha reportagem no jornal, e deu a coincidência de a Tatiana descobrir, entre as visitantes, a Luciane, que aparece no Central, que dá depoimento no Central, e que é filha da Lúcia. Então, deu a coincidência. Era a mãe que visitava os 3 filhos e a irmã, né, que ao visitar um dos irmãos, ela conheceu o companheiro. Então, na época, ela era também visitante do companheiro, não só dos irmãos, como do companheiro. E isso, assim, nos aproximou muito de alguns e algumas personagens, não só aqui no Rio Grande do Sul, não só a Lúcia, não só a Luciane, que está no Central, né, no documentário Central, no Rio de Janeiro também nos aproximamos a Andrelina, né, que a gente chama que era conhecida por Andréia, que nós entrevistamos e descobrimos lá em Praia Grande, do lado de Santos, em São Paulo. Então, nós começamos a visitar, conhecemos pessoas em Bangu, e dada a complexidade dessa questão dos familiares, é um assunto tão complexo e quase nunca abordado, que nós dividimos ele em 4, digamos assim, em 4 subgrupos, vamos dizer assim, né? 4 grupos. Esse a gente trata mais com as mães, esse episódio que vocês acabaram de ver, mas a gente tem um episódio Visita Íntima, que é com as mulheres, esposas, namoradas e companheiras. Depois tem os filhos do cárcere, que são os filhos com pais presos, e no longa-metragem ainda não lançado, Olha para Elas, e também nosso projeto para a 2ª temporada da série, nós tratamos também com outro drama, que talvez seja um maior ainda, que é os filhos de mães presas, né? E aí é uma situação extremamente gritante, chocante, porque o que a gente observa? Que o homem, quando ele vai preso, a mulher segura as pontas, a mulher está ali, ela segura a família, ela segura o companheiro que está preso,
E já quando a mulher vai presa, a família se desestrutura toda. Porque muitas vezes os companheiros já sumiram, já não assumiram, os filhos. E aí tem casos em que os filhos acabam em albergues, em abrigos, acabam perdendo a guarda porque não tem com quem deixar, ou é a mãe que está lá dentro, presa e desesperada porque não tem notícia dos filhos. Casos dramáticos de uma que ameaçava se suicidar, suicídio, e desesperada, ela com 6 filhos. Então, são coisas assim que eu acho assim que é uma das coisas mais sensíveis dentro do sistema, né? Olha que eu acompanho jornalisticamente, também através de pesquisas do sistema há 34, 35 anos. Mas uma das coisas mais sensíveis que eu vejo é a questão dos familiares. E aí tem histórias e a preocupação, e o Estado, que tem tanta preocupação em prender, ele não tem preocupação com quem fica do lado de fora. Eu participei do debate do lançamento do filme Carcereiros, o ano passado, e estava um dos atores e estava um dos roteiristas. E aí a gente começou e estava também o Major Dagoberto, e aí a gente começou a trocar cases, né, cada um contando cases que havia falar, e eu falando de cases assim, daqui, de mães que foram presas, os filhos ficaram abandonados. E aí o Marçal Aquino, que é um dos roteiristas do Carcereiro, contou um caso que em São Paulo uma mãe foi presa e no dia seguinte os vizinhos ouviram barulhos na casa e ouviram uma espécie de choro e tal, e entraram na casa. A polícia levou a mãe e ficou uma criança de 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos, ficou ali abandonada na casa, sabe? Não sei se a polícia viu, se não viu, se fez vista grossa. Então, para se ver o absurdo. E aí tem toda a questão, no episódio em que a gente fala dos filhos de preso, a preocupação das mães, certo? Por quê? Porque tem toda a questão, são mães que moram na periferia, onde o crime está batendo a porta, convidando o jovem, o adolescente. E aí tem a questão de explicar, algumas, felizmente, contam com o apoio do pai para isso, né? Um caso muito significativo para nós, porque é uma que a gente se aproximou tanto, que hoje ela é uma das que organiza a minha vida, ela é minha diarista, vem aqui, inclusive amanhã ela vem aqui, ela organiza tudo, eu sou muito desorganizado, ela organiza tudo direitinho aqui, é companheira o companheiro dela está preso, ela também trabalha na Panda Filmes e trabalha na Casa da Tati, certo? Então, e hoje é uma pessoa como se fosse da família, assim, para nós. E eu vejo a garra com que ela segura a ponta dos 5 filhos que ela tem para impedir que eles sigam, que eles, digamos assim, se deixem seduzir pelos convites, pela sedução do crime, com aquela história de teu pai também está lá, então não é pecado e tal. Então, nisso, alguns companheiros são importantes e eles mesmos dizem, olha, o pai errou, mas não siga esse caminho. Mas mães e companheiras, elas passam assim, e isso a gente pode observar, passam por situações assim absurdas, porque realmente elas mesmas falam, e isso a fatos que comprovam, elas são tratadas como se elas fossem as criminosas, ou como se elas tivessem tido culpa pelo companheiro, pelo filho, ter cometido algum delito, algum crime. A maneira como o Estado, de um modo geral, as trata é absurdo. O desrespeito, a humilhação, né? E fora os estigmas que surgem perante a sociedade. Então, é um assunto assim, de grande interesse nosso, e principalmente por isso, né? Porque o Estado tem a grande preocupação em punir, em prender, ele não se preocupa com a situação daqueles que sofrem com o aprisionamento de alguém. O Estado só vai se preocupar com essas pessoas se um dia elas também cometerem um delito, daí o Estado vai se preocupar com elas, aí o Estado também vai encarcerar elas, entende? Mas enquanto elas não cometerem um delito, elas são invisíveis perante o Estado.
Então, esse é um dos nossos motivos que a gente já, como eu disse, dividiu esse tema em 4 grupos e vamos continuar trabalhando sempre esse tema, porque ele realmente é muito sensível. Excelente, Renato. E essa produção sensível, né, que vocês conseguiram alcançar nesse curta e todos os outros curtas que eu já tive a oportunidade de ver, ela é com certeza resultado de uma aproximação, de um olhar crítico, porque as produções artísticas nesse campo, audiovisual, fotografia, às vezes retratam um ambiente de barbárie, de violência, de precariedade, que também existe, mas sem considerar todas as dinâmicas, né, das relações, da humanidade, que existe entre as pessoas que estão ali no ambiente, dos diferentes papéis que estão constituídos com os servidores, com as pessoas presas, com os profissionais, com o Estado. Então, foi possível perceber por esse curta o quanto o quanto teve trabalho, né, de bastidores, de pesquisa e um interesse muito próximo. Então, com certeza, vamos ter muitas possibilidades de discussão. E aí já vou convidando as pessoas também para que possam fazer suas considerações, seus comentários e perguntas. Enquanto vocês vão escrevendo no chat, eu ainda passo para a Lisiane, que vai completar alguns aspectos da sua fala, e aí vocês já vão escrevendo para que a gente possa fazer uma rodada aqui de debate. Bom, eu queria agradecer a Juliana por trazer um pouquinho da experiência dela. Essa experiência nos ajuda a aproximar a realidade num contexto mais nacional. A gente está tão focado aqui no Rio Grande do Sul em correr atrás e fazer com que as coisas aconteçam. Renato, eu já sou tua fã, eu acompanho o teu trabalho, e aí eu vou explicar como que isso tudo aconteceu. Há 3 anos atrás, eu vivenciei o cárcere, visitando o meu esposo, que foi preso. E aí eu me deparei com o cárcere, com a realidade, com as dificuldades que as famílias passam. Minha natureza é não aceitar a desigualdade, a intolerância, o preconceito, mas como eu estava no contexto, eu não podia reivindicar, porque o contexto geral não permite. Então, eu tive que me adaptar e seguir esse processo. Mas durante o processo de 1 ano, que foi o ano que ele esteve encarcerado, eu fui estudando, fui buscando material, tive conhecimento do teu trabalho, eu já tinha visto alguns curtas, né, que vocês produziram e trouxeram, que são maravilhosos e contribuíram para toda a ideia que a gente traz hoje. Então, esse foi o primeiro momento. Eu vivenciei o cárcere, posso falar com propriedade do que acontece. Ninguém vai me dizer que não é verdade. Eu tive uma única pessoa de um conselho da comunidade que disse para mim que era mentira das famílias e eu bati de frente. Família não mente, família vivencia. E eu jamais vou aceitar isso. O segundo momento é quando nós formulamos a Comissão Carcerária de Bento Gonçalves com a ideia de acolher e dar um suporte para as famílias, porque, na verdade, quando meu marido ganhou o alvará de soltura, eu ganhei a carta de alforria, eu ganhei a liberdade. Aí eu resolvi entrar nessa luta. E, num momento, quando nós já estávamos formulando a comissão, houve uma rebelião no nosso presídio aqui local, e aí eu fiz o papel que a Juliana comentou, de ir para frente do presídio, estar junto com as famílias. Quando chegou a polícia, chegou, né, a GAES e tinha choque, nós estávamos ali de frente com as famílias. Eu chamei toda a imprensa que eu tive acesso, chamei os direitos humanos através da OAB, né, a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Alguns fizeram presente e nos ajudaram no diálogo com a polícia, com a casa prisional. Nesse momento, nós tivemos a oportunidade de conhecer o secretário da Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, que é o secretário Facioli, César Facioli, o qual fez um ótimo diálogo, nos permitiu, junto com a Comissão de Direitos Humanos,
entrar na cadeia depois de passada a rebelião, e nós podemos aí entrar, constatar que não tinha ninguém ferido, fazer esse processo que é de suma importância para os familiares, porque quando acontece um conflito, as famílias entram em desespero e não têm informação, é negada a informação para as famílias. Então, aí começou um outro processo de diálogo, aí a gente descobriu, através da secretaria, que poderia ter acesso à secretaria. Tivemos abertura através da Casa Prisional, pela direção que hoje dirige a Casa Prisional, e nós começamos a fortalecer um diálogo. Então, assim, é um trabalho de dizer para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, que nós, quanto familiares e quanto representantes da sociedade civil, temos voz e queremos exigir o direito de dialogar, o direito de participar, o direito de dizer que os nossos apenados, eles têm recuperação, mas a recuperação começa pela conservação dos vínculos familiares e por um trabalho formado não somente pelo Poder Executivo, quanto em conjunto com as famílias. Porque senão isso não funciona. Aonde se quebra o vínculo familiar, que é a única coisa que de fato ressocializa um apenado, aí se acaba toda a esperança. Depois desse processo, eu digo que encontrei alguns anjos no caminho, que é, por exemplo, a doutora Isabel de Oliveira, que é representante do programa Justiça Presente, fazendo justiça do CNJ, o doutor Alexandre Pacheco, que é representante, então, do TJRS, aos quais tem aberto várias portas para diálogo. Inclusive, nós tivemos reconhecimento do nosso trabalho, né, da frente dos coletivos, das comissões já formadas, trazendo para eles essa ideia, essa proposta de diálogo, de construção diferenciada. Nós, hoje, temos, eu gostaria de parabenizar também, a todos os representantes das comissões que estão presentes aí participando no chat, né? Nós temos vários representantes das comissões já formadas. Hoje nós temos 16 comissões formadas em algumas casas prisionais espalhadas no Rio Grande do Sul. Então, Bento Gonçalves foi pioneira nesse trabalho, um trabalho que está sendo direcionado e formando, fomentando outras comissões que vão ser representadas pela frente dos coletivos carcerários do Rio Grande do Sul. E isso é muito bom, porque a gente vai se fortalecendo e vai mostrando que estamos aqui, que entendemos o nosso papel nesse trabalho de ressocialização. No que diz respeito às famílias, nós temos um trabalho de acolhimento, de entender as necessidades que elas passam. A gente descobriu uma ferramenta maravilhosa aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Portaria 160 da SUSEP. Então, nós, quanto comissões, a gente se propôs a entender essa portaria, que ali determina todas as normas, condutas, direitos e deveres, orientamos os familiares, conversamos com as casas prisionais, que já têm as comissões formadas, e ali há um diálogo. Por exemplo, fatos que nem foi relatado no documentário, da familiar chegar com uma roupa e o agente, por algum motivo que não se sabe qual, resolve dizer, essa roupa não entra hoje. E o familiar sai em desespero sem conseguir entrar, muitas vezes tendo que comprar ou pedir emprestado, né? E hoje a gente, através do diálogo, está dizendo, não, isso não pode mais acontecer. Se na portaria 160 diz que essas são as roupas que podem entrar, os agentes têm que dominar o conhecimento, porque eles são os responsáveis lá dentro. Mas aqui do lado de fora, hoje tem as comissões que orientam as famílias da melhor forma possível para que elas não sofram esse transtorno, para que elas não passem por esse desgaste. Se existe uma medida de pote de comida que está ali escrita na portaria 160, ela tem que ser respeitada pelos familiares, mas também tem que ser respeitada pelos agentes. Se nós temos que dominar esse conhecimento para podermos usufruir dos nossos direitos, os agentes hoje sabem também que eles devem conhecer, dominar e cumprir o que está escrito ali. Então, esse fortalecimento tem acontecido. O doutor Gilmar fez ali uma colocação das famílias que vão muito distante fazer essa visitação e não se sentem acolhidas, né? Passam por esse desgaste muito forte.
E nós hoje, quanto comissão, nós temos um trabalho de acolhimento muito forte. A gente abraça as famílias, a gente oferece para elas um cafezinho, um suco, uma bolacha e o que a gente tiver. E hoje o trabalho ele é tão reconhecido entre as próprias famílias que umas vão fazendo a doação e as comissões vão oferecendo para quem precisa. Nós, dentro da Comissão Carcerária de Bento Gonçalves, além do acolhimento às famílias, hoje a gente já consegue oferecer um acolhimento para os egressos. Porque quando a pessoa sai do sistema carcerário, ela fica excluída da sociedade, ela é impedida de retornar à sociedade. Então, a gente começou também num outro trabalho de fortalecimento dessas pessoas. Por quê? Se a não abrir as portas para essas pessoas se reinserirem, o mundo do crime vai estar ali, batendo na porta delas, porque é o melhor RH que nós temos hoje, é a criminalidade. Ele bate a porta, ele não precisa que tu tenha um currículo bom, não te pede escolaridade nem experiência. Ele está ali oferecendo o suporte que tu precisa para alimentar a tua família. Então, a gente também vem trazendo esse olhar para os egressos. E também trabalha principalmente na saída dos encarcerados. Quando o encarcerado sai, principalmente aqui na região de Bento Gonçalves, o presídio ele é afastado, é numa região bem afastada. A comissão deixou à disposição o número de contato. Então, quando eles moram em outra cidade ou não tem familiar para dar esse suporte, nós somos contatados, vamos até a frente do presídio, pegamos esses apenados, apenadas, e levamos eles para casa, sem cobrar nada, sem perguntar o delito, sem perguntar a facção, sem perguntar absolutamente nada. É o mínimo de suporte humano que a gente imagina que pode ser dado. Porque uma pessoa que sai do sistema carcerário, muitas vezes sem um documento, sem dinheiro, sem se alimentar, numa região afastada, quais as condições que ela tem para se sentir novamente inserido numa sociedade? Então, assim, na verdade, a gente tem um contexto gigantesco para trabalhar. Nós temos pessoas como vocês que estão presentes hoje aqui para colaborar. Temos outras pessoas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente está podendo contar com esse diálogo. Então, Poder Executivo, Poder Judiciário, começa a reconhecer esse trabalho de fortalecimento da sociedade civil. Hoje, com comissões carcerárias voltadas e alinhadas junto com a frente dos coletivos carcerários do Rio Grande do Sul. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho construído aos pouquinhos. E uma mensagem que nós todas passamos e aprendemos. E é uma mensagem que a gente copiou da doutora Carmela Gruni, que trabalha no Central, que é o seguinte: somos todos gotinhas d'água furando pedra. E nós vamos furar, porque somos teimosas o suficiente para isso. Nós não vamos desistir da causa. Porque se cada um da sociedade fizesse um pouquinho do seu compromisso social, hoje nós não teríamos tantos presídios construídos, tantas vagas que o poder vem trazendo aí à disposição. Não queremos mais presídios, nós queremos inserção social. Porque lá no início, quando a pessoa ela tem oportunidade, quando uma mãe tem uma oportunidade de vaga numa escola, numa creche, é menos uma criança ali voltada, vulnerável ao crime. Se nós pensarmos nisso, quanto sociedade, e assumirmos essa responsabilidade, não teremos tantos presos. Não vai ter tanta gente dizendo: mulher de preso, vagabunda é. Filho de preso, vagabundo será. Mãe e pai de preso é porque não soube educar. Sabe o que é isso? É tirar a culpa nossa quanto sociedade e transferir para essas pessoas que não tiveram oportunidade. E não é vitimizar ninguém, é ter consciência social. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso. Perfeito, Lisiane. E entender que essas engrenagens, né, do sistema penal atingem a todos. O interesse da gente ter um muro que divide é justamente para que também, conceitualmente, a gente possa localizar como se fosse imaginário do bem e do mal. Quem está do lado de fora do muro fica confortável, porque, em tese, são os cidadãos de bem, e lá dentro tem as pessoas que são do mal. Quebrar esse estigma é deixar, de fato, a compreensão sobre
da onde que vêm os fenômenos de conflito e de crime na nossa sociedade. Ele é multifatorial e não tem a ver com uma responsabilidade individual. Então, muito obrigada por essa chamada que você fez aqui com a gente. A gente tem algumas perguntas, e eu vou direcionar uma primeira para o Renato, sobre como foi, Renato, o Thales Andrade pergunta, para você contar mais, a relação com o sistema prisional, os diretores, os policiais penais, os outros profissionais, no processo de filmagem e produção dos vídeos. Creio que o microfone está fechado. É que eu muto ele e depois eu esqueço de desmutar. Lisa, eu quero elogiar muito o teu discurso. Teu discurso tem que ser assim, espalhado, país afora. E eu cito o caso da minha diarista, que tem um filho adolescente, e parece não, alguns policiais, não vou generalizar, mas tem policiais e representantes do Estado, parece assim que querem obrigar determinadas pessoas a seguir o caminho do crime, alguma coisa. Esse menino, de 16 anos, ele seguidamente ele é abordado, e aí param ele na rua e dizem, mas tu é filho do fulano, né? Aí começam assim, já com isso. É um guri que estuda, é um guri que trabalha, e seguidamente, sabe, isso acaba revoltando as pessoas, sabe, porque não tem o direito de ir e vir ali tranquilamente, aí para um policial e olha o sobrenome, tu é filho do fulano e tal. Mas sobre as relações, a gente teve momentos diversos, assim, Valdirene, não sei quem é que fez a pergunta, mas eu posso dizer assim que a gente teve momentos diversos, assim, porque nós começamos todo esse trabalho em 2013 com o curta-metragem Poder Entre as Grades. Foi nosso primeiro trabalho audiovisual nessa área, da Tatiana, esse foi um curta totalmente baseado no meu livro, né, que é o Falange Gaúcha, o primeiro livro. Mas nós tivemos, aí, no primeiro momento, a autorização da Justiça para fazer o curta-metragem. A direção do Presídio Central parcialmente nos autorizou filmagens, a gente tinha autorização, mas tudo limitado, podíamos fazer corredores, fazer pátios, mas tudo assim muito limitado. Não tínhamos muito acesso aos apenados, e até que depois trocou, e quando assumiu como diretor o Dagoberto Costa, o Major Dagoberto, que ele nos liberou muito mais, a gente pôde até colocar as câmeras, né, dentro das galerias para que os presos se filmassem, se entrevistassem e mostrassem a realidade ali, principalmente a partir do ponto de vista deles. Depois, durante o retraso do cárcere, a gente teve acesso, a gente visitou no total cerca de 20 presídios no país. É muito difícil, fora daqui também é muito difícil. O que a gente mais obteve acesso foi na PEG, na Penitenciária Estadual do Jacuí, para o retrato do cárcere. A gente mais teve acesso, mas a gente também teve problemas durante essas filmagens. A gente teve alguns problemas de abordagem, de quase sermos presos, de termos que dar explicação. Antes mesmo desse acesso à PEG, nós ficamos quase uma hora e meia, quase, ou 2 horas quase no impasse, porque nós havíamos justamente feito toda uma noite de filmagens com a Lúcia, que é personagem desse episódio, e fomos no dia seguinte com a Lúcia a Charqueadas, porque um dos filhos dela estava preso em Charqueadas. Isso a gente começou no sábado, né? Aí de manhã fomos com a Lúcia do Central e depois fomos para Charqueadas. E filmamos fachadas de longe, assim, fachadas de penitenciárias. E o último que a gente fez a fachada, só a fachada de longe, foi a da PEG. E aí veio o soldado, muito arrogante, e disse que a gente tinha que apagar as imagens da PEG, só que a gente estava com todas as filmagens no mesmo cartão, e não tem como tu apagar, a não ser que nós dispuséssemos do computador. A gente perguntou se eles dispunham,
não tinham, e a gente precisava de um notebook, de um computador, alguma coisa para separar as imagens, senão nós teríamos que apagar todas as imagens de todo o trabalho anterior. Aí ficamos pé. Deu um impasse que acabou estourando com o governador César Schirmer, no domingo, na hora do almoço, aí ligou para contornar a questão e tal, mas depois ali na PEG melhorou. Mas na época, como nós havíamos feito o Central, depois assumiu uma direção, não atual, mas uma outra direção do Central, que ficou com bronca da gente, com muita bronca, e eles controlavam muito pelas câmeras ali quando nós estávamos na volta do Central, né? Até teve um dia que deu um episódio lá dentro, e eu voltei, aí liguei para ele lá do jornal, para esse diretor, e ele perguntou, quem tu está me ligando? Tu estava aqui na frente, por que não veio falar comigo aqui e tal? Mas, cada vez que eles nos viam na volta do Central, eles chamavam a Brigada Militar, né? A Brigada Militar vinha, pedia identificação. Brigada Militar não a que trabalha no presídio, mas a que faz o policiamento. Aí vinha, tinha que dar explicação. Lá em Charqueadas também, Polícia Militar. Nós estávamos parados na faixa ali, onde ficam aquelas carroças, onde as pessoas descem do ônibus, e os PM disseram não, que eles eram as autoridades máximas. Então, a gente teve de tudo que é tipo. Teve, digamos, ajuda, mas também tivemos muitos problemas, né? Muitos problemas, assim, problemas sérios. De discussão em Gravataí tivemos problemas sérios. Chegaram a colocar o nosso motorista e o nosso fotógrafo na parede, sabe? Está como se fosse bandido. E isso numa rodovia, naquela rodovia movimentada ali de Gravataí. E, então, quem passou de carro naquele momento achou que nós éramos uma quadrilha, porque aí eu peguei e disse, vamos identificar, né? Porque eles já vieram com armas, pararam o carro, e aí a Tatiana desceu, eu desci e disse, vamos identificar, ok? Aí, eu já fui falando antes que, sabe, que achasse que eu estava com alguma arma e já me desse um tiro. Então, não é algo fácil, e hoje está pior ainda. Isso não é só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, porque nós mesmos lá, no Rio Grande do Norte, lá, quando a gente conheceu a Juliana, nós chegamos a estar reunidos com que era o 6º secretário de Segurança Pública, e naquele governo, era o 6º secretário, e tínhamos reunido com o Tempão, mas aí ele inventou mil desculpas para não nos deixar filmar dentro de Alcaçuz, e nós queríamos também filmar dentro do presídio feminino. É um presídio feminino, é um pequeno que tem dentro da cidade, Juliana, não lembro o nome. Acho que a gente achou absurdo, porque a gente via assim, a superlotação, a gente conseguia enxergar que as mulheres, algumas almoçavam sentadas no chão, sabe? Ficavam com as pernas para fora da cela, porque eram celas pequenas e tinha 3, 4 mulheres em cada uma delas. Então, são coisas assim que não são fáceis mesmo. Mas a gente não desiste, como assim nenhuma de vocês aí desiste, né? A gente não pode desistir, a gente tem que ter um propósito, e cada vez mais me empolgo, agora ouvindo essa fala da Liz, eu me empolgo ainda, muito mais ainda, né, para seguir com esse trabalho, porque eu acho que cada um tem, acho que nós temos que ter a missão, temos que ter a visão social, e como colocou a Valdirene, é a mesma sociedade, a que está aqui dentro, a que está aqui fora, a que está lá dentro é a mesma sociedade, não tem distinção. Alguns estão lá presos, outros estão aqui fora, alguns que estão lá presos não cometeram nada, estão lá injustamente, alguns cometeram, estão pagando, mas tem muita gente aqui fora que não está pagando, né? Gente poderosa aqui fora que não está pagando, a gente sabe disso, então a gente tem que deixar disso, não tem, como eu digo, não existe, até foi o tema da minha palestra no TEDx, né? Não existe muros e grades tão altos capazes de separar a sociedade confinada da sociedade livre. É tudo a mesma sociedade. Sim, sim. Exatamente. E como tem mitos, né, Renato, que envolve essa situação, né? Essa construção mesmo simbólica, ideológica, ela faz parte desse sistema que está montado dessa forma. E dentro da unidade prisional, para quem executa, né, trabalhos envolvendo a participação da sociedade, a universidade, a sociedade civil, sempre encontra esses procedimentos, por vezes, não muito razoáveis, né,
de um dia de um jeito, no próximo dia é de outro jeito. Não pode filmar aqui, mas a imprensa, ou às vezes mesmo dentro da delegacia, é feita uma série de identificações e filmagens que vão para o programa policial. Então, tem uma seletividade nas discussões, nas experimentações, que está por trás disso, né? Tem uma intencionalidade. Então, imagino que vocês tenham enfrentado isso também. Exato, aquele tal negócio, conforme o teu discurso, tu vai ter acesso ou não, conforme o teu discurso. Se o teu discurso pede por justiça social, tu é mal visto. Agora, se o teu discurso for aquele discurso do tem que matar, tem que bater, aí... E são instituições que vão se fechando, ficando cada vez mais rígida, né? Muitas vezes os servidores também ficam encurralados nesse próprio sistema, porque na medida que eles abrem uma situação de violação, a prisão, não tem nenhuma prisão que seja legal no Brasil, já que nenhuma delas cumpre todos os requisitos da LEP. Algumas até têm melhor estrutura, mas aí tem violações no sentido de comunicação, no sentido de acesso à família, no sentido de possibilidades de educação, trabalho. Então, não é só melhores condições sanitárias e de não superlotação, tem mais coisas no sentido de custodiar pessoas. Então, não tem prisão legal no Brasil do ponto de vista... Não é nem legal porque é boa, mas também não é legal porque não está dentro da lei. E aí o servidor acaba tendo esse obstáculo porque ele mesmo se expõe, muitas vezes, ao permitir que a sociedade veja isso, né? Bom, avançando um pouquinho mais nas questões, tem alguma questão que trata... Você queria falar, Juliana? Não, só complementar, assim, um pouco... o Renato trouxe a questão do Rio Grande do Norte, a Lise também trouxe palavras muito, muito boas e muito ricas e que nos enchem de esperança, né? E eu acho que é muito interessante isso. Agora, a realidade aqui no sistema prisional do Rio Grande do Norte é muito diferente daí, sabe? Inclusive, assim, é impressionante, assim, quando eu comecei a ir com as famílias, né, nos fóruns, elas escondiam a cara, elas não tinham coragem de falar, né? E no final, depois, na metade do processo, elas já chegavam, sentavam no fórum e falavam assim, olha, pode me arrumar uma água, né? E aí, depois, isso foi no meio do caminho, e hoje eu vejo as famílias totalmente desmotivadas, desvalorizadas, criminalizadas, né? Aqui, então, Liz, ao contrário do que você relatou, aqui no Rio Grande do Norte a gente não teve apoio nenhum. A OAB não apareceu durante 10 dias de vigília, falou que era perigoso para os advogados aparecerem lá. Então, assim, os direitos humanos acabaram se transformando em mim, porque as famílias me falavam, professora, você é o direitos humanos, professora, você é os direitos humanos. Eu falava, não, eu sou só uma professora, mas eu estava encarnada ali, né? Então, a gente teve uma criminalização muito forte das famílias aqui. Então, essa frase que você falou, assim, todas as famílias são mentirosas. E eu comecei a Valdirene acompanhou, né, esse processo, eu comecei a denunciar tanto e tá tão presente nas mobilizações delas, etc., que eu acabei me transformando também, teve juiz que foi no jornal e falou que eu era mentirosa, que eu era histérica, a nota de repúdio de agente penitenciário, né, então, assim, eu passei por um processo, claro, que na minha posição de branca, de professora universitária, de gente que não tem nenhum parente, eu sou uma privilegiada, mas como eu estava defendendo essas famílias, e eu fui muito valorizada pelas famílias e pelos presos por causa disso, mas eu passei a ser descriminalizada junto com essas famílias também aqui nesse processo, né? Então, a gente tem uma falta de apoio muito grande, a gente não consegue formar uma comissão e a gente vê situações de violência reiteradas, né? E aí, trazendo o que o Renato colocou, desde 2017 a gente tem um fechamento absurdo das prisões do Rio Grande do Norte como um todo. Até os cultos religiosos, hoje, os pastores, eles têm que, eles professam a palavra deles no segundo andar, e os presos no pátio, no chão, e eles cercados de agentes penitenciários. Então, assim, uma situação de violação muito, muito forte, né, e de muito sofrimento para as famílias, porque, por exemplo, uma das coisas que a Lise colocou, e que é muito o medo, né, de acontecer de novo um massacre, elas têm muito medo, e depois do massacre, antes a gente tinha as facções separadas em diferentes alas,
em pavilhões, e hoje não, elas estão no mesmo pavilhão, mas em alas diferentes. Você tinha antes visitas familiares de uma facção num dia e de outra facção no outro. Hoje juntou tudo. Então, assim, é uma situação de violência muito grande, né? Mas, assim, é muito interessante você trazer a sua fala, e o Renato também, né, da importância da gente como um grãozinho de areia, né? Mas tem hora que a gente se sente muito impotente, né, em relação a isso, e por isso que esse debate é tão importante. Eu acho que quando a gente começa a trazer a família, quem sabe a sociedade que construiu esse mito de que lá é o lugar dos ruins, a gente não tem nada a ver com aquilo, ela possa se compadecer um pouco mais, né, da história de vida dessas mulheres e das crianças que estão envolvidas, que são milhares de crianças envolvidas também, né, e que a gente invisibilizadas nesse processo. Mas era isso que eu queria falar, eu falei muito, obrigada. Nessa linha também das dificuldades, né, principalmente Juliana e Lisiane, tem uma pergunta aqui que fala desses procedimentos para se obter carteirinha para visitação. E às vezes isso não é possível, às vezes quando um familiar ele já teve preso ou está respondendo a um processo, isso também se torna um obstáculo para fazer a visita. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e, aproveitando, também comentassem como é que fica essa questão da articulação, do acolhimento e da organização dos familiares quando tem envolvidos diferentes grupos criminais ou até mesmo facções. Como é que vocês veem esse desafio? Juliana já tocou um pouco nesse ponto, mas se vocês puderem comentar um pouquinho mais. Eu gostaria de completar um pouquinho a fala da Juliana, no sentido, fico extremamente chocada e triste por saber que nós estamos no mesmo país, que as realidades são tão diferentes, embora as dificuldades sejam as mesmas, né? Eu acho que daqui um pouco, Juliana, a gente tentar fazer aí mais uma rede e abraçar um nível mais nacional. Pode parecer até um sonho, mas daqui um pouco é de sonhos que a gente constrói as histórias, né? A SUSEP tem 50 anos aqui no Rio Grande do Sul. E em 50 anos, o tratamento sempre foi o mesmo. Rigidez, a autoridade discriminatória, e discriminação, marginalização, tudo isso, né? Até que a gente resolveu, então, se articular, e eu acho que isso é muito importante, como eu falei anteriormente. Acho que a gente tem condições, sim, de levar isso adiante, fortalecer mais pessoas, mais famílias, mobilizar e fomentar mais comissões e entender qual é o nosso direito, qual é o nosso dever e nosso direito. Eu acho que essa questão, por exemplo, da carteirinha, inclusive na portaria 160 da SUSEP, fala a respeito disso, tá? Existe, sim, uma limitação para a constituição da carteirinha de visitação para pessoas que estão respondendo provisoriamente, quando já estão respondendo ao processo. Se eu estiver errado, alguém me corrige, porque eu não lembro de tudo de cabeça, mas a gente está, né? Mas, via de regra, tem algumas coisas que os agentes, não sei se por falta de conhecimento, domínio, ou às vezes tentam meio que levar assim de qualquer forma, deixam passar, mas são direitos da família manter esse acesso. Então, a gente tem que realmente dominar esse conhecimento e exigir que ele seja praticado, que ele seja cumprido. Dá para ver melhor e depois a gente colocar nos comentários, inclusive, essa questão, né, da portaria 160, das normas, tudo isso a gente pode deixar disponível para que todos tenham acesso, e é muito importante tomar conhecimento. É uma ferramenta, eu costumo dizer para as nossas coordenadoras das comissões, a portaria 160, pelo menos para nós aqui no Rio Grande do Sul, é a nossa ferramenta de trabalho. Ela nos diz exatamente aonde a gente pode ir, até onde a gente pode ir, e até onde a gente pode reivindicar. Eu vi que foi colocado um comentário, se vocês me dão licença, alguém responsável da SUSEP fez um comentário aqui, deixa eu ver só se eu lembro aqui, Tadeu Zampiron, representando a SUSEP, CIAPEM, Rio Grande do Sul.
E aí ele fala, né, dessa questão que é esse olhar que a secretaria, que esse órgão representativo tem de reforçar as diretrizes de tratamento penal, o fortalecimento de ações de inclusão social junto ao sistema prisional. Hoje a gente observa, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, Juliana? Mas vamos ver o que a gente consegue. Trazer muito esse olhar mais sensível dos órgãos responsáveis para essa nova realidade. A gente percebe que alguns agentes ainda têm resistência, como eu disse, são 50 anos de uma tratativa rude. Hoje a gente vem trazendo essa questão de humanização. Então, não é fácil. Ju, nós passamos, quanto comissão e quanto frente, por um processo também de marginalização por estar fazendo esse trabalho. Nós também tivemos muitas vezes, e vamos ter muitas vezes, o sentimento de impotência em algumas vezes. Nós também sofremos retaliações durante esse processo, mas é muito essa coisa da persistência, do acreditar e fazer a coisa acontecer, né? Então, mas contando não somente com as famílias, trazendo elas, aproximando e dizendo para elas que elas têm esse direito, fortalecendo elas, dando empoderamento para as famílias, que a gente vai mudando isso tudo, né? Com esse material sensível que o Renato vem trazendo, ele e a equipe dele, com essa oportunidade, né, que esse programa vem trazendo hoje, com a tua fala, com a fala de todos e de muitos outros envolvidos. Nós tivemos o prazer de fazer parte da Frente pelo Desencarceramento no Rio Grande do Sul e a Agenda Nacional, onde tivemos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que vêm contribuindo e nos fortalecendo a fortalecer esse trabalho. Então, é uma teia, realmente, a gente tem que unir forças aí, Ju. Eu acho que a gente pode conversar, Renato, várias ideias, e vamos para frente. Ótimo. Direne, sobre essa questão que foi colocada, né, dos grupos, até que ponto os grupos da violência, do episódio esse dos familiares, nos aconteceu um evento que a gente chama de evento espontâneo, que é aquele evento que a gente não espera, que está programado, que foi uma mãe que entrou, nos viu filmando ali na frente e veio fazer um desabafo, né? E aquilo, para mim, foi muito preocupante, porque foi uma das facções que tentou tomar a galeria de outra num dia de visita. Antigamente, esse tipo de coisa não acontecia. O dia de visita era um dia sagrado, não podia acontecer nada de anormalidade nenhuma. E ali, isso para mim, assim, já é um sintoma da juvenilização das lideranças, né? Porque as lideranças vão se sucedendo e os mais jovens, quanto mais jovens as lideranças, mais violentos são e menos tradições eles têm. Não estou dizendo que aquele seja melhor que esse ou não, mas em termos de crime organizado, a gente percebe isso, que quanto mais jovens, mais violentos e menos respeito a algumas coisas, né, como a própria família, porque ali, como ela disse, realmente podia ter dado uma tragédia, porque havia muitas mães, esposas, companheiras, não era dia de criança, mas tinha muitas mães, companheiras ali, e uma facção tentou tomar a galeria da outra e quase que deu um conflito de grandes proporções, onde certamente teria dado alguma tragédia. Isso me preocupa muito. E, sim, para complementar, aqui do Rio Grande do Norte, quando a gente teve o massacre, eu e esse grupo de alunos, a gente e um professor também, Rodrigo Suassuna, que participava junto com a gente quis muito abrir uma associação, né, de apoio aos familiares e tudo, só que a memória do massacre ela estava muito, muito viva, ainda está muito viva. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conversar com gente tanto de uma facção quanto de outra, de ouvir todas as mazelas do sistema prisional que eles estavam sofrendo, né, com tortura, com falta de água, de alimentação, enfim, uma série de coisas. Mas, mais do que isso, a vontade de se vingar um do outro, assim, é uma coisa muito forte, né? A ideia de que precisa pagar o sangue com sangue. Então, a gente se viu numa situação muito difícil, porque, por exemplo, vou criar uma associação, aí chega uma mulher vinculada a uma facção, eu atendo essa mulher,
e aí depois vão pensar que eu estou trocando recado com ela, ou se eu não atender ela também. Então, assim, acaba que isso aqui no Rio Grande do Norte se impossibilitou, né, uma organização mais forte das mulheres, e está havendo cada vez um processo de mais desmobilização, né, porque elas tentam acionar várias instâncias, mas nunca conseguem nada, e elas estão assim, olha, a gente não aguenta mais, a gente não quer mais falar, e assim, o desrespeito aqui com os familiares foi muito forte, até hoje a gente não sabe, não tem certeza de quantos mortos tiveram de fato, os familiares não tiverem acesso aos corpos dos seus parentes, então teve decapitação, então teve caixão com várias partes de corpos diferentes, então teve gente assim, como eu fiquei grande amiga de uma esposa que o marido dela foi decapitado, e ela não queria enterrar o marido sem cabeça, e falaram para ela, assim, ou você enterra seu marido sem cabeça, ou a gente vai deixar ele apodrecendo aqui no pátio do ITEP, você decide. Então, assim, né, e nenhuma família foi indenizada, então, né, você vê um processo assim. Eu senti, quando eu me envolvi com elas, que elas não se sentiam gente, e com a nossa participação, elas começaram a se sentir um pouco gente, e é muito triste ver agora que elas estão totalmente desmobilizadas, né, então elas não querem mais fazer passeata, elas não querem mais dar entrevista, elas não querem, porque elas não acreditam mais, né, então aí a gente tem que fazer todo um trabalho aí, e com a questão da facção, isso é um complicador para a gente, e é um motivo de sofrimento para elas, que elas têm o tempo todo com medo de um novo massacre acontecer, né. E isso se expandiu para as ruas também, nessa guerra. Mas, enfim, era isso. Aqui nós Sim, temos... Pode continuar, Luciane. Aqui nós temos também a questão de facções, né? E uma coisa que a gente pregou muito na comissão pioneira, que foi a questão, nós não temos partido político e não temos facção. Aí nós começamos uma construção entre os próprios familiares, né, e fortalecendo essa ideia com eles, e a gente conseguiu que isso fosse entendido pelas famílias. Automaticamente as famílias refletiram isso dentro da cadeia, e os próprios apenados entendem essa realidade e esse papel, esse compromisso da comissão, e esse mesmo formato está sendo direcionado para as outras comissões. Então, a gente fortalece muito esse papel das comissões de não ter partido político, não ter envolvimento com nenhum partido político, e não ter também essa divisão por facção. E aí, uma coisa que a gente fala muito clara, como que eu vou pegar o meu carro, meu tempo, né, vou sair, porque acontece aqui, a gente receber ligações 9h30, 10 horas da noite, para atender um apenado que está saindo. Eu desço, meu marido me acompanha, né? E a gente bota dentro do carro. Imagina se não fosse entendida essa ideia do acolhimento, do suporte, a gente não poderia, porque tu tá no trajeto, quando vê tu, né, é abordado, acontece algo trágico. Então, essa foi uma preocupação muito forte desde o começo, e a gente impregnou isso como uma ideia principal, para não deixar, porque a gente sabe que existe. Eu creio que esse é um trabalho, né, que precisa ser feito com todos os integrantes e que precisa atingir também as pessoas que estão privadas de liberdades, familiares e amigos, para que o espírito, né, seja o mesmo. E o processo que o Rio Grande do Norte viveu ainda demanda um luto, né, porque é algo que foi muito grave, muito violento, e esse processo ainda está em curso. Talvez a gente não consiga enxergar nesse momento essas relações estabelecidas, porque há algo ainda que precisa ser processado diante desse evento, né, dessa tragédia do massacre. Teve um comentário aqui, ainda falando da questão da documentação e da entrada nos estabelecimentos prisionais, se mesmo pessoas que respondem pena podem ingressar no sistema. Isso muda muito de estabelecimento para estabelecimento, às vezes de estado para estado, né? Mas, em geral, não é uma decisão, não é uma previsão legal, mas é uma previsão administrativa que foi se estendendo como uma coisa comum em vários estados, de que não é permitido e que, com autorização judicial, passe a ser. Mas isso não é assim em todos os lugares. Alguns lugares ainda
tem outros tipos de procedimentos, a própria identificação, a renovação da carteirinha, o tipo de vestimenta, o tempo da visita, a frequência da visita, se é visita só de adulto, visita com criança, a extensão do número de visitantes, se é 2, 5, 10 pessoas, tudo depende da própria arquitetura e da gestão da administração penitenciária local. Alguns estados têm regras que são estaduais, mas sempre tem uma discricionariedade que ocorre localmente. O importante é fazer essas conexões, né, com os movimentos que estão atuando para buscar essa coerência e garantir o contato, né, externo, que é uma previsão da LEP, que é uma previsão da Constituição, e garante a possibilidade dos sonhos, da afetividade, da continuidade das relações das pessoas que estão presas e dos familiares, né? Temos mais uma pergunta aqui, e acho que esse também se soma à discussão que a gente estava fazendo sobre facções. Renato Debra Zampier pergunta, foi mencionado por algumas pessoas no curta, ainda sobre facções, né, mas não entrou na narrativa principal dos familiares nesse episódio de forma mais direta, o tema das facções. Isso não surgiu nas falas ou foi uma opção da edição de não tratar disso? Certo. Bom, a questão, assim, do nosso ponto de vista, a questão das facções é um problema dos familiares, mas não é o único, entende? Porque nós trabalhamos muito a questão das facções no Central, no documentário Central. No Retratos, a gente até tem 2 episódios sobre facções, o primeiro também dá para se dizer, que é sobre encarceramento, o quarto também, que é sobre os adolescentes, mas a gente procurou nesse, assim, centrar muito nos problemas, e vários tipos de problemas enfrentados pelos familiares, que muita gente faz vistas grossas, muita gente, né, tem que passar a noite na fila, sustentar o familiar preso, porque o Estado sonega, o Estado não dá nem os itens de higiene pessoal, né? Então, a gente procurou mostrar muito a realidade. E, claro, passou também o assunto facção, foi citado, o juiz Sidney Brusúzga faz uma referência a essa própria presa, desculpa, a mãe do jovem que estava preso, também essa Agnes faz aquele desabafo, mas também os familiares mesmo, assim, eles, de modo geral, procuram evitar falar esse tema, e a gente compreende perfeitamente, né, porque é um tema também sensível, um tema complicado, e principalmente para quem tem que ir semanalmente, 2 vezes por semana, para a fila na frente do presídio. Então, os familiares, eles não tocam muito nesse tema, e por questões de segurança, por questões, né, e a gente compreende. Então, a gente trabalhou tanto com o que tinha, também como procurando abordar os diversos tipos de problema enfrentado pelos familiares que fazem visitação. Você me faz lembrar também um trabalho, já faz algum tempo que eu fiz em Santa Catarina, fazendo um questionamento para as pessoas que eram privadas de liberdade, uma pesquisa, do que eles conversavam com os familiares. E aí os presos diziam, olha, a gente aqui fica muito feliz, o dia de visita sempre é o dia que mais mobiliza, né, todo o ambiente, toda a cadeia, para limpar, para organizar, para deixar tudo calmo para aquele dia, para que a visita possa transcorrer, e nos inspira, é um dia que traz significado para a nossa existência e para o futuro que vem. Mas a gente não comenta tudo o que acontece aqui dentro, porque a gente não quer deixar a família mais triste do que ela já está, porque a gente sabe que é difícil, que é pesado, e a gente não trata de tudo que está aqui. E depois eu conversei com os familiares, e o mesmo filtro é feito, né? Falado do que acontece de uma maneira geral, como as coisas estão aqui fora, mas todos os dramas, as dificuldades, o ônibus, de falta do dinheiro, às vezes uns episódios
enfim, difíceis entre os filhos, essas coisas são poupadas, porque aquele ali é o único momento de encontro, e se for falar só de coisas difíceis, aí fica pior ainda, né? Então, as facções entram nesse dilema de coisas que não são resolvíveis, não estão na governabilidade nem dos familiares, nem das pessoas que estão privadas de liberdade. É uma realidade que se aprofundou muito nas últimas 2 décadas, tem a ver com a própria maneira com que o Estado trata, né, o ambiente, a questão dessa população. As facções são usadas muitas vezes como desculpa para não dar determinadas coisas, né? Então, faz parte dessa cena, e é sempre um assunto que traz preocupações com relação à integridade, à segurança de todos. Então, melhor não tratar em profundidade, uma vez que aquilo ali é algo que precisa ser gerenciado, vivido. O Estado, em geral, tem realidade diferente em cada unidade, mas acaba convivendo com a gestão desses grupos dentro do próprio estabelecimento, que são grupos que se criaram para também garantir alguns direitos, também garantir uma representatividade dos próprios presos. Não só isso, mas isso também faz parte da realidade da identidade desses grupos, né? Valdirene, tu falou a respeito da questão do momento família, né? Quando a gente percebe que esse vínculo familiar ele é de extrema importância para os presos, para os apenados, ele é. Porque é a forma dele continuar se sentindo parte do universo fora dos muros, né? E uma coisa que me impressiona muito, e nós ainda não conseguimos ultrapassar essa barreira, e talvez tenha muito a ver com o que o Renato vem relatando e todo o trabalho dele. Por que as pessoas acham que os apenados são alienados? São pessoas sem capacidade mental. Isso que nós estamos fazendo hoje poderia estar sendo transmitido através de um telão dentro das casas prisionais. Por que isso não pode acontecer? Por que o Estado não pensa nisso como uma forma de ressocialização e de aproximação deles no mundo externo? Para eles entenderem o contexto, eles podem ver a luta de familiares, a lutas de pessoas como vocês, representantes da sociedade civil, que não têm vínculo direto com eles, e se sentirem num papel, num contexto do que eles fazem parte. Nós estamos discutindo aqui o quê? Eles. Como falar de nós sem nós? Como tratar de um assunto tão importante sem que eles façam parte? Eles não vão estar interagindo porque não tem como, mas eles vão estar ouvindo. E mesmo que de 100, 2 escutem, serão 2 que a mente vai ser trabalhada, que vai fortalecer um outro pensamento neles para sair daqui fora. Falta muito desse trabalho social dentro das casas prisionais. Tem auxílio religioso, suporte religioso? Tem. Nós contamos com a pastoral carcerária e outras religiões. Eu mesmo faço parte, estou presidente do Conselho dos Povos de Matriz Africana de Bento Gonçalves. Então, eu sou de matriz africana. Inclusive, um pouco antes da pandemia, foi feita uma reunião na Casa Prisional solicitando abertura para outras religiões darem essa assistência religiosa. E foi aberto, só que como veio a pandemia, ficou estagnado. Porém, eles precisam desse suporte religioso, mas não só religioso, social, levar para dentro das cadeias isso tudo, esse universo todo que gira em torno deles. O papel deles também, a importância do que eles fazem lá dentro. Eles entenderem a realidade das famílias aqui fora também. Esse trabalho todinho que está sendo feito. Eu acho que falta muito isso. Esse olhar de inserção ainda dentro da casa prisional. Renato, Juliana, vocês estavam começando a falar, vai lá. Não, estava concordando e assinando embaixo o que diz a Lise, né? Realmente, porque a gente fala tanto da questão do sistema carcerário, a gente fala tanto da situação do preso, e normalmente o preso não é ouvido, né? Ou ele não é nem, ele não pode nem ouvir. Nós mesmos, a gente sempre nos pergunta, vocês passaram o central dentro do presídio central? Não nos deixaram, alegaram questão de segurança, mas, sabe, então os presos lá do presídio central não conseguiram assistir
o filme. Eles participam do filme, muitos deram depoimentos e tal, mas não conseguiram assistir. Os que saíram, muitos talvez já tenham assistido, mas quem permanece lá dentro, ou mesmo naquela época, não conseguiu assistir. Eu concordo muito com a Cristiane, exatamente, mas é aquele tipo de coisa. Por isso que o sistema não evolui, né? Por isso que o sistema ele não é visto assim como algo que interessa a todos, inclusive aos presos, né? Para que até que seja para alguns tomarem alguma consciência, de qualquer maneira, sabe? Mas é tudo uma questão assim, de entre aspas, tutela. Se discute aquilo, o que vai se fazer lá dentro com eles, entende? Sem que eles tenham voz, sem que eles sequer possam ouvir o que está se falando aqui fora. E assim, eu tive um projeto de remissão de pena pela leitura aqui na prisão de Marinegócio, em Mossoró. Tinha recursos e tudo, e um grupo importante de alunos dedicados, né? E assim, só que a gente não podia escolher os livros. Quem escolheu os livros foi uma juíza, né? E aí, quase todos os livros eram livros só religiosos, livros americanos, né? Washington, né? Muito distante da realidade deles. E um dos livros que a gente conseguiu inserir, que trabalhava um pouco mais a questão social, por exemplo, era um livro do Lázaro Ramos, né? Na Minha Pele. Né, assim, mas assim, logo depois desse debate, que trata um pouco da questão, né, do racismo, etc., no Brasil, a gente foi impedido de entrar lá. Então, por exemplo, eu fiz parte de um processo junto com uma mãe, que o desejo da mãe é que o filho pudesse ler no presídio, né? E aí eu e o Rodrigo Suassuna, que é outro professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, a gente fez parte desse processo ela entrou com o advogado para que ele pudesse ter acesso a livro, foi impedido. Desde que aconteceu o que aconteceu em Alcaçuz, o único livro que entra na prisão é a Bíblia. Não estou querendo desmerecer isso, mas é isso que você falou, Lise. Precisa de um acolhimento religioso? Precisa, mas só ele não basta. A gente precisa de um acolhimento social. Então, o que a gente vê é de várias ações aqui no Rio Grande do Norte, fomentadas pela universidade, que poderiam melhorar. Projeto de remissão de pena pela leitura é excelente, né? Eu dou aula há, sei lá, quase 15 anos e nunca tive nenhum aluno que mostrou tanto valor a um livro, né? Nenhum aluno de fora da universidade nunca mostrou tanto apego a um livro como os presos, né? E que falaram para mim, professora, o primeiro livro que eu li na minha vida foi com você, a primeira redação, né? Então, isso, assim, a gente tem mão de obra, a gente tem vontade, mas o sistema aqui no Rio Grande do Norte, ele é bruto, assim, é o tempo todo impedindo, né, como se essas pessoas, de fato, elas não pudessem ser reinseridas. Então, a gente vê um processo que o Renato colocou aí, que é muito importante, cada vez o crime está mais jovem, né, mais violento, né, e assim... E cada vez mais as possibilidades ficam mais estritas, né? E as facções mais fortes, né? E a universidade, por exemplo, desde o massacre de Alcaçuz, ela foi... Agora a gente começaria a entrar novamente, mas aí com a pandemia suspendeu tudo, né? Enfim, mas essa questão... E aí, só para esclarecer também, essa questão da facção aqui no Rio Grande do Norte, ela acabou se transformando em uma coisa muito presente, porque a gente tinha... Como a Valdirene colocou, a gente teve um massacre muito violento e tem a memória do luto muito forte. Mas sempre que possível, as famílias tentam evitar, assim, esse tema, né? E falam, não, meu filho é cristão, ele não é de facção, né? Porque sabe as consequências disso e o estigma que carrega, né? Enfim. É isso, obrigada. Muitas coisas vocês trouxeram, inclusive o tema da pandemia, que hoje não é a nossa centralidade, mas certamente afetou imensamente, né, os relacionamentos com os familiares, a questão da ausência de visita nesse período, olha o impacto que isso gera para o contato, para a questão dos provimentos, né, de alimentação, higiene, que as famílias garantem, e tantas outras questões de violações que também as famílias acabam fazendo um monitoramento pela sua presença, e com esse distanciamento isso ficou também mais precarizado. Então, esse é um tema imenso que vai ficar para uma outra conversa, mas queria ressaltar aqui, dentre
tantas coisas, também a importância da gente estabelecer esse diálogo amplo com toda a sociedade, todos os atores que estão implicados no sistema de justiça. Veja, essa juíza, né, que definiu o catálogo dos livros para o projeto, e aí temos servidores que também compreendem e buscam apoiar essas iniciativas, porque sabem que na medida que o ambiente prisional melhora a vida dele como servidor. As relações de respeito e proximidade são boas para todos, né? Apesar de também a precariedade afetar não só as pessoas presas, os familiares, afeta também os servidores pelas péssimas condições de trabalho, pela questão de poucos servidores para fazer todas as rotinas. Então, mexer com esse tema, ele implica a gente conversar com todas as pessoas e buscar compreender o sentido dele estar se tornou algo tão imenso no Brasil, por volta de 750 mil pessoas presas pelo Infopem, 800 mil pelos dados que se apresentam ao CNJ, e todas as pessoas implicadas nessa rotatividade do sistema, além dos amigos e familiares. Então, a prisão é algo que afeta muitas pessoas no Brasil, que cria cultura, que cria impacto social e econômico relevante, e precisa nos interessar. A gente tem que encontrar outras formas de lidar com os conflitos, outras formas de lidar com a questão do crime. A justiça precisa também olhar de uma maneira diferente, que não seja só o aspecto retributivo. Enfim, tem muita coisa a ser feita, mas vai precisar sempre da gente destinar esse debate para todos, para uma responsabilidade de todos, né? A gente já avançou no nosso horário, pensamos em fazer esse debate por volta de 1h30, e ele está sendo extremamente interessante, tocando em muitos aspectos, mas, considerando o tempo, eu pediria uma palavra final de cada um dos nossos convidados para a gente poder encerrar. Quem começa? Pode ser. Tá certo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Valdirene, dizer da nossa, enquanto falante de TV, da nossa alegria, né, de estar nessa parceria, e que teremos muito ainda para conversar. Eu falo no meu nome, do nome da Tatiana, nome da Lísia, né, que é uma peça, Lísia Andrade, é a figura fundamental aí nesses debates aí para nós, sempre ela que fica ali por trás, não aparece, mas é ela que controla ali as aparições, tudo direitinho, me avisa aqui quando tem algum problema, então a Lísia ali. Então, mas principalmente por poder debater esse tema e debater cada vez mais com pessoas qualificadas que conhecem o problema, sabem o que falam. Agradecer a Juliana, né? Mais uma vez, estamos aí debatendo, e também é com prazer ter conhecido a Lise. Grandes falas, Lise, eu acho que grandes e importantes, fundamentais falas, né? Muito obrigado a todos e todas pela participação, e vamos em frente, vamos seguir debatendo, nós vamos seguir fazendo o nosso audiovisual, que é a maneira que nós temos a contribuição, também a literatura. Vamos agora lançar, no início do ano que vem, um novo livro aí também, falando sobre o sistema. Muito obrigado mesmo, estamos aí, gente. Juliana? Bom, eu queria, então, só agradecer mais uma vez, né, dizer que estou muito feliz em conhecer a Lise, depois a gente pode trocar mais figurinhas, porque eu acho que toda a experiência aí no Rio Grande do Sul pode ajudar o Rio Grande do Norte. Agradecer mais uma vez a Valdirene, que é uma super parceira, uma pessoa que conhece muito o sistema. Agradecer o Renato também, parabenizar pelo trabalho maravilhoso que ele e a Tatiana fazem, que tem grande impacto, né, e um trabalho muito sensível e qualificado, não é sensacionalista. Então, eu queria agradecer, né, e também queria deixar uma última palavra, né, que quando a gente ficou 10 dias em vigília lá com as famílias, em frente de Alcaçuz, todo mundo falava assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não fazem nada, vocês não é... E a gente falava assim, a gente está acolhendo, né? Com um copo d'água, com um abraço, e eu vi que esse acolhimento, ele é essencial, ele é transformador, ele é poderoso. Então, eu queria deixar essa palavra para todos nós, né?
para a gente dar importância a essa grande palavra, né, é o acolhimento, que essa seja a nossa prática, né. Então, mais uma vez, obrigada. Eu também gostaria de agradecer a todos e todas pela oportunidade. Valdirene, muito obrigada, maravilhosa na condução. Juliana, vamos conversar, né? As experiências são ótimas. Renato, super tua fã, tá? Então, se puder também manter o contato, vai ser ótimo. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha. Eu vi nos comentários que o pessoal da Pastoral Carcerária se manifestou. Então, só para esclarecer, a Pastoral Carcerária, ela é uma forte aliada nesse trabalho de fortalecimento das famílias e dos apenados. Tá? A gente precisa desse fortalecimento, desse diálogo. As casas prisionais, também eu quero agradecer aquelas que nos receberam já quanto frente, os diretores que nos apoiaram, que estão aí incentivando as comissões, que estão fortalecendo esse trabalho, entenderam, tiveram essa visão sensível, o nosso agradecimento. Agradecimento também ao Poder Judiciário, que tem nos fortalecido e nos acompanhado. Agradecimento ao Poder Executivo, né, ao secretário Pacioli em especial e a todos os outros envolvidos. E eu acho que é exatamente isso, é o fortalecimento, o empoderamento das famílias e união de esforços, e a gente precisa de efetividade. E mais do que tudo, deixo uma proposta, vamos pensar em situações, em oportunidades de levar para dentro das casas prisionais a conhecimento desses apenados, histórias, realidades, aproximá-los desse mundo aqui fora. Neste momento de pandemia, todos nós aprendemos alguma coisa, todos. Não vamos sair dela como se nada fosse. Todos nós tivemos algum tipo de aprendizado. E eu acho que a aproximação foi maior, a quebra do vínculo familiar com os apenados foi um grande prejuízo para eles, para as famílias e para a sociedade, né? Porque a sociedade pensa sempre que é melhor manter eles lá dentro, mas elas não esquecem. Elas esquecem que o Brasil não tem pena de morte, não tem pena perpétua. Essas pessoas vão sair um dia de lá. E elas vão precisar conviver, se não comigo, com os meus filhos ou com os meus netos. E se eu não pensar na minha responsabilidade agora, elas podem sair de lá pior do que quando entraram. Então, fica a minha mensagem que a gente tem sim que pensar em muita coisa. Tem muito trabalho pela frente, a gente precisa unir as forças. Obrigada a todos. Obrigada, Lízia. Obrigada, Juliana, Renato. Foi um momento especial da gente poder ter tocado esse assunto. Para o LabGPEM, foi a primeira vez que a gente fez uma discussão focada também na questão dos familiares, então era um tema que a gente devia esse momento, e enriquecido com a fala de vocês e com o culto de uma maneira brilhante. Muitas pessoas estiveram aqui, passaram pelo webinário, representantes de diferentes lugares do país, Ceará, Rondônia, DF, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em peso, mas muitos outros estados, também representantes do LabGPEM, também mandaram alguns recados, então, obrigada a todos vocês. Vai ficar gravado o webinário para que também outras pessoas possam assistir, que não puderam estar hoje. Convido vocês novamente a se inscreverem no canal do YouTube da Falange TV e do LabGPEM, nas redes sociais, para que a gente continue em contato, porque, como foi falado aqui, boa parte do que a gente hoje atua são lutas históricas, são questões emblemáticas do funcionamento da própria sociedade. A gente provavelmente não vai resolver na nossa geração, e às vezes é bem cansativo. Faz parte desse processo estarmos juntos para sabermos que estamos indo para o lado também certo e revitalizando e se revendo nesse processo. Então, estarmos juntos, em contato, fazendo essas discussões, nos ajuda a entender o processo que nós vivemos. Muito bem, agradecemos mais uma vez a parceria com a TV hoje, e até um próximo encontro. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau a todos. Tchau.